Acre, rio estranho, cheio de curvas e barrancos, um rio torto que não vê o mar, um rio torto que não vê o mar, mas que nunca no inverno tuas águas vão rolar. Enche Bahia, cadê a velha cidade nova? Aeroporto, seja agosto e Palheira. Enche Bahia, cadê a velha cidade nova? Aeroporto, seja agosto e Palheira. No começo era apenas um varadouro, onde passavam os comboios de burro transportando mercadorias e borracha. Nesse varadouro, em 1902, Plácido de Castro entrou na altura do Igarapé da Judia para atacar os bolivianos. Quando o Igarapé está seco, é possível avistar o antigo paredão, testemunha do combate de Plácido de Castro e seus soldados contra os bolivianos. Nos primeiros anos de Rio Branco, a Rua 6 de Agosto era bastante movimentada, embora bem menor do que em dias atuais, constituída de casas residenciais e comerciais. Ele se estendeu como uma continuidade do bairro comercial. Muita gente morava ali e tinha seus comércios na Rua do Comércio. Os serviços, barbeiros, as casas de prazer, de lazer, que também é uma tradição antiga da Rua 6 de Agosto, mas eu acredito que principalmente por essa característica de ter sido um bairro popular. Nos anos 30, pequenas obras foram realizadas melhorando o aspecto da rua. Eu cheguei na 6 de Agosto desde que nasci. Ali, aonde tem aquela casinha de alvenaria que é de venda de máquina Singer, ali foi a primeira casa de alvenaria construída no 2º distrito, não foi nem na 6 de Agosto, no 2º distrito, aquele pedacinho de casa de alvenaria, que era o açougue da Casa Maia. Na década de 40, a movimentação na 6 de Agosto era intensa. Foi então que surgiu a primeira linha de ônibus, ligando a 6 de Agosto ao bairro 15. Era um caminhão adaptado com o nome de Cupa. Posteriormente, um segundo veículo foi posto para circular na mesma linha com o nome de Quipa. O bairro 6 de Agosto foi um dos primeiros a serem formados e ele foi um bairro desde o início, um bairro de trabalhadores urbanos. Então ele começa a demarcar já de início uma urbanidade diferenciada do espaço da floresta. Nos anos 50, a rua se transforma em bairro. E na década de 60, passa por várias transformações. É construído o mercado Flávio Barros Pimentel. Cooperativa Igrejas em Abreu, Campinas, João Eliseu, Rosário, Ramal do Granada, Ramal do Pelé, pela Expresso Tubarão, 2 horas. Em 1968, é inaugurada a escola Roberto Mubarak. Tem essa escola hoje, né? Porque o bairro evoluiu, então nós tínhamos que ter escola. Como tem a escola também Reinaldo Pereira. Nos anos 70, com a mudança da base econômica acreana, devido à decadência no preço da borracha, seringueiros, trabalhadores rurais e colonos envolvidos no ramo da borracha dirigem-se para Rio Branco em busca de trabalho. O bairro 6 de Agosto, ele também se expandiu nos anos 70 dentro do mesmo processo das invasões. Essas famílias antigas do bairro 6 de Agosto foram que participaram desse processo de invasão, junto às pessoas, claro, que migravam do Seringal para a cidade, e estabeleceram aí um novo bairro que no início foi chamado de Bostal, mas que depois pegou o nome de Santa Terezinha. Nesta mesma década, são construídas as 2 pontes que unem o primeiro ao 2º distrito. Por ser um bairro central, ainda hoje muitos moradores preferem atravessar o rio de Catraia. Eu prefiro pela Catraia porque fica mais perto pela ponte.
Tem que dar uma volta muito grande. Tem, que passa muita gente conhecida da gente aqui, né? Que mora aqui na Seixas também, e o pessoal das colônias, né? Dos ramais da Boca do Acre, o pessoal traz produto por aqui, às vezes passa por aqui com a gente também. Na década de 80, o bairro ganha a Escola Reinaldo Pereira e o Centro Médico. No início era meio difícil, inclusive aqui, quando a gente começamos a trabalhar aqui nessa escola, a gente sofreu um pouco. Quando dava chuva, a gente saía daqui, tinha que regaçar a calça mesmo, porque era um lama só, né? Mas a gente, para continuar aqui, a gente teve que fazer parceria com algumas pessoas e a gente conseguia, né? Tá, aqui nós oferecemos o ensino nos 3 turnos, de quinta a oitava pela parte da manhã e pela parte da tarde. E à noite oferecemos ensino de jovens e adultos, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, onde temos também desde a primeira série até a 4ª série, de quinta a oitava, e ensino médio. E estamos levando o ensino, né, querendo, né, que o ensino desenvolva um pouco mais, né, no bairro, né, que os meninos possam aprender na escola, né. E a gente sempre fala para os nossos meninos, olha menino, tem 2 caminhos. Um é tu estudar para eu ter uma vida digna futuramente. O outro caminho é o caminho da rua, né. Mas, no modo geral, a nossa escola está bem, né, tá bem estruturada agora, né. A gente já tem aquele dinheiro na escola que a gente compra, que consegue sobreviver, a gente consegue se planejar de modo que a gente dá conta do nosso papel como escola, né. Essa comunidade está composta pelo bairro 6 de Agosto, né, pelo bairro Cadeia Velha, bairro da Base. Nós temos aí, próximo ao mercado da 6 de Agosto, um fluxo muito grande de pessoas da zona rural necessitando de atendimento, então eles recorrem à nossa unidade. E através da prescrição médica, a funcionária responsável pela farmácia, ela distribui essa medicação. Estamos lá em execução a reforma e ampliação ali do Centro de Saúde de 6 de Agosto, né? É uma outra obra que está tendo praticamente reconstruindo, e inclusive mudando a entrada dele, porque ele fica ali para a rua 6 de Agosto, e onde é que a calçada é muito estreita, nós estamos fazendo com que a entrada do Centro de Saúde fique para aquela pracinha ali, na caixa d'água. Localizado entre o Rio Acre e o Garapé Judia, no período de cheia desses mananciais, o bairro 6 de Agosto é tomado pelas águas e a alagação é um forte fator para desestruturar o espaço físico da rua e alastrar doenças em meio aos seus moradores. Aqui, quanta área alagada aqui dentro da 6 de Agosto, ó, o bairro aqui azul, ó, tudo isso aqui é alagado. A área não alagável é menor do que a área alagável lá. Nós temos vários locais que são alagáveis, que todo mundo sabe que é alagável, inclusive eles sabem, mas eles não têm muita opção, acabam ocupando esses locais. Você tira, coloca em outro lugar, às vezes ele vem de volta para o mesmo lugar, entendeu? Porque os outros lugares, às vezes, são mais distantes da área central do que aqueles que eles estão. O bairro 6 de Agosto é um bairro que eu acho que eu não aconselho morador que já é acostumado dele sair para canto nenhum, porque já me tiraram uma vez daqui, desse bairro, na alagação de 87, e eu fui para a Defesa Civil e lá não deu certo. Em 1929, um time de futebol dá um pontapé inicial, inaugurando uma longa tradição futebolística. Na década de 30, é construído o estádio Domingos José de Almeida, de propriedade de um antigo morador muito conhecido como Seu Domingos. A minha seleção brasileira é a 6 de Agosto. Eu acho que foi uma felicidade enorme a gente ter um grupo de mais ou menos 40 atletas. Até hoje, 2 morreram, mas todos vivos, são pais de famílias, todos, né? Todos têm sua família, todos têm seu emprego. Acredito que não tenha nenhum vagabundo dessa quantidade de jogadores, que eu acho que foi muito importante essa vivência nossa. Houve, eu acho que uma educação, uma exigência nossa, mesmo morando num bairro muito violento, como aconteceu depois quando acabou o campo do Seu Domingo, que eu acho que era o segundo ou terceiro ou quarto campo que se disputava as melhores partidas de futebol no Acre, né, que era o campeonato da 6 de Agosto. Ainda hoje, os moradores organizam campeonatos, convidando vários times da cidade para participar de competições. As crianças também participam. A gente tem uma atuação na área de projetos da Lei de Incentivo, onde nós criamos, né, idealizamos o projeto Esporte Cidadão. Ele consiste em oferecer ensino do futebol de campo com os fundamentos físicos, táticos e técnicos através de um monitor
que tem conhecimento da área esportiva, monitor de futebol. E essas aulas são ministradas geralmente no Campo do Oriente, o tradicional Campo do Oriente, que existe há mais de 20 anos também, localizado no final da 6 de agosto. E o público que é beneficiado são crianças de 9 até 17 anos. Quem desce um barranco do rio, rio Acre vê, percebe que não é branco, branco do rio, rio branco. São tantas típidas ciganas levando a cor do chão, e a canoa do povo da beira que espera a lagação. Como é bom, que prazer, essa estrada de água descendo e entardecer, luz do sol, cor de festa, movimento de água barrenta. Algumas características fazem o bairro 6 de Agosto muito especial. Uma delas é a íntima relação que os moradores têm com o igarapé judia. Isso aqui está ainda como se fosse ainda na época que eu era garoto, que andava por aqui de canoa, de barco. Hoje eu com 80 anos de idade, vendo a judia assim, parece que eu ainda era criança, assim. É como eu disse, morre uma árvore e nasce outra. E a mata continua a mesma coisa, né? Com o crescimento da cidade, crianças de outros bairros também se divertem nas águas, que além de fonte de água potável para a população, também é área de lazer da meninada de todas as épocas. Quando o sol está quente, a gente vem para cá tomar banho. O bairro 6 de Agosto se transformou em um marco histórico, tanto para Rio Branco como para a vida de seus moradores. Cheguei aqui dia 6 de janeiro de 1960, que tudo era diferente, não tinha quase nem casa. A gente deixava as casas de porta aberta, não tinha quem mexesse nada, não tinha quem, né? Meu esposo tinha um sobrado onde colocava as mercadorias. Quando foi de manhã eu fui por lá, falei, Valdemar, pelo amor de Deus, ó, as portas dormiram tudo abertas. Nós fomos lá, meu filho, estava tudo do mesmo jeito. A gente ia para aula e na época da alagação, né? A gente tomava banho no rio ali, que ficava naquela travessa. Como é o nome daquela travessa ali, meu Deus? Na 1º de maio, né? Tava tudo alagado ali. E a gente resolvia tomar banho para não ir para aula. Eu chegava em casa molhada, a mamãe perguntava, a gente dizia que a canoa afundou com a gente, sabe? Esse tipo de coisa, né? E eu gosto daqui, nasci e me criei aqui, sabe? Gosto muito, não tenho do que falar. É um bairro próximo ao centro, você vai a pé, não precisa depender de transporte, entendeu? Amo a 6 de Agosto. Eu me sinto muito feliz e eu tenho a honra de morar nesse bairro, apesar dos atos de violência que acontecem, mas é aqui onde eu criei meus filhos e todos são bons cidadãos de bem. Mesmo sendo um bairro antigo, existe grande carência de novas obras e infraestrutura no local. O que eu mais pediria aqui, dentro da 6 de Agosto mesmo, era esgoto para essa comunidade, porque é uma calamidade, viu? Nós estamos passando uns momentos muito difíceis aqui e estamos dando graças a Deus, porque é Ele que nos está nos salvando de nós não adoecer aqui com problema de malária. Porque o que há de água podre aí nesses quintais, por todo canto, é um absurdo. Aqui é uma rua que não tem asfalto, é só esse pedacinho aqui da 6 de Agosto que não tem asfalto. Mas todo mundo aqui vota e eles disseram que não iam passar. A presidente de bairro disse que não passava o asfalto aqui nesse pedacinho porque não constava na prefeitura. Mas quando é para nós votar, nós consta em qualquer canto. Trata-se de um bairro importantíssimo, que está em fase de projeto, que seria ligando ali a 6 de Agosto, a Cadeia Velha, a 4ª ponte da cidade, com um novo acesso. Com essa obra, com ela acontecendo, aí com certeza o investimento será mais pesado ali no bairro da 6 de Agosto. No lugar onde era a casa do seu Domingos, hoje fica o Beco São Domingos, que liga a rua principal da 6 de Agosto à Rua Santa Terezinha, um dos locais onde a polícia se faz presente. A gente está aqui numa operação denominada Beco São Domingos, tendo em vista que aqui se trata de uma área de risco. Frequentemente delitos, pequenos furtos ocorrem nessa área. Aqui tem, através do 2º Batalhão, tem uma viatura do Provida da 6 de Agosto,
que trabalha nessa área e nas adjacências, próximo dos locais perto. E é o policiamento ostensivo no bairro, atendendo ocorrências também. A Associação de Moradores procura contribuir como entidade representativa da 6 de agosto. Recentemente, a diretoria da Associação de Moradores do bairro 6 de agosto foi empossada e nessa gestão a gente tem alguns projetos onde nós iremos priorizar atividades esportivas e culturais através de esporte e lazer. O dia 6 de agosto é uma data singular para os moradores da 6, que se organizam e comemoram a Revolução Acreana e o aniversário do bairro. Era comemorado, como sempre foi comemorado, o dia 6 de agosto, que foi justamente o início da Revolução Acreana. Essa 6 de agosto era só um caminho, capim navalha de um lado, capim navalha de outro. Quando era no dia da comemoração do bairro, da 6 de agosto, ali onde hoje é a prefeitura, era cadeia pública. Lá os presos vinham com os soldados e vinham limpar a 6 de agosto de teçado, do início até o final.